Os meninos, estamos de volta aí para mais um tema da área da biologia celular. Nessa aula a gente vai abordar sobre as organelas. Eu sou Marcelo Filardi, professor de biologia do IFMG, né? O que são organelas? Que estruturas celulares são essas? Né? A gente vai ver a função biológica integrada dessas estruturas, tá bom? Para começar, a gente vai abordar aqui uma comparação entre células eucarióticas e procarióticas, que diferença elas têm em relação às organelas. A gente vai ver o retículo endoplasmático e seus tipos funcionais, né? O complexo golgiense, que relação que o complexo golgiense tem com os retículos endoplasmáticos, e também, para terminar essa aula, os peroxissomos, tá bom? Eu gostaria aqui de apresentar essa célula vegetal, pessoal. Essa célula vegetal, ela tem... Você está vendo aqui uma região do vacúolo, né? Acumula água, pigmentos. Você tem aqui essas estruturas em verde, tem uma aqui também, que são os cloroplastos, fotossinteticamente importantes. Aqui meio de alaranjado, amarronzado, aqui a gente tem mitocôndrias, que a gente vai ver também numa aula específica. Aqui, esse empilhamento de membranas aqui, esverdeado, é o complexo golgiense, que tem um lisossomo, tá vendo? Esse labirinto aqui, encrostado, né, chama-se retículo endoplasmático granular. E mais aqui, a margem aqui, ó, a gente vê o retículo agranular. A gente vai ver a função disso tudo, tá bom? E aqui o próprio núcleo, tá vendo? Pessoal, o que vocês estão vendo? A própria célula vegetal, ela é setorizada. Se você quer fazer fotossíntese, você tem a organela certa. Você quer gerar energia, ATP, energia celular, você tem a organela específica. Você quer acumular água, toxina, pigmento, nutrientes, você tem a estrutura, o vacúolo. Você quer mexer com a hereditariedade, com genética, DNA, você tem a organela, a região específica. Você quer sintetizar proteína? Tem o retículo endoplasmático. Quer sintetizar óleos e lipídios? Você tem o retículo agranular. Então você está vendo que essa setorização torna a célula específica funcionalmente, ela otimiza suas funções celulares. Olha que evolução celular, que implicação interessante. Apresentei a célula vegetal. A célula animal também, pessoal, ela não é diferente. Então, se você pegar um cachorro, uma baleia, o ser humano, você vai ver a mesma setorização, com algumas diferenças, né? A célula animal não tem esse vacúolo aqui, né? Não tem os cloroplastos, tá bom? Então, há algumas diferenças. Mas o que as células eucarióticas apresentam, a célula essa aqui é uma... Isso aqui, eu achei que ia aparecer bactéria, gente, calma. Isso aqui é uma célula eucariótica. Olha que tamanho de núcleo. O próprio núcleo, ele é uma grande organela setorizada, né? Aqui dentro tem o material genético, DNA. Então, a célula quer mexer com metabolismo genético, com expressão de genes, ela tem o local certo. Tá vendo esse labirinto aqui encrostado com esse... Parece que se você passar a mão vai, né, vai fazer um negócio assim. Isso aqui é o retículo endoplasmático granular. Quer saber a função? Espera um minuto. Aqui a gente vê umas mitocôndrias, tá vendo? Umas estruturas... Tá vendo? Isso tudo a gente vai ver. Isso aqui é uma microscopia eletrônica, né? A gente está vendo parte das organelas. Você vai falar assim, cadê o complexo de Golgi? Cadê? Muita coisa a gente não vê, porque isso aqui é uma lâmina em corte, ultramicroscopicamente observada. Então a gente vê algumas coisas. Mas para vocês verem como que a célula internamente ela é toda setorizada. Guarda isso. Esses setores membranosos é o que a gente chama de organelas. Organelas são órgãos, pequenos órgãos. A célula procariótica aqui, pessoal. Aqui a gente tem uma bactéria, pessoal. Olha que imagem incrível. E aqui você tem um clone dela, porque ela acabou de reproduzir, tá bom? Aqui tem uma parte de outra, né? Aqui embaixo tem outra. Mas repara, cadê o núcleo? Cadê as organelas? Cadê os setores? Não há, pessoal.
A célula procariótica ela é um salão onde tudo se acumula ali, tudo acontece ali. Aí você fala assim, tá, mudou minha vida saber isso. Olha, gente, essa célula eucariótica, ela é toda organizada, ela otimiza seu trabalho metabólico. As organelas otimizam os processos celulares. A procariótica não. Tem uma enzima aqui, deslocando aqui, o substrato dela está lá do outro lado, é um salão onde tudo acontece ali dentro. Não é uma total desorganização celular, mas se você comparar com a célula animal ou a vegetal, né, as coisas dentro da célula eucariótica, né, as reações químicas, são muito mais otimizadas e eficientes. A procariótica não. Entendeu a importância das organelas, a importância evolutiva? Então tá, eu gostaria de apresentar o retículo que a gente chama endoplasmático agranular. Retículo é o diminutivo de rede, né? Uma rede é reticulado, é uma rede microscópica. Endo é dentro, plasma, citoplasma, né? Então seria assim, uma rede microscópica dentro do citoplasma. Só que tem duas versões desse retículo. O agranular é que ele não tem essas... Repara que, olha, lembra que eu falei que se você passar a mão aqui nesse retículo aqui, tá vendo essa região? Eu falei que se você passar a mão, você vai sentir uma aspereza. Essas bolinhas pretas, essas estruturas, é o que a gente chama de ribossomos. No retículo agranular não tem, tá vendo ele aí, ó? Aí você fala assim, é um monte de bolona. Não, não é bolona, não é... É porque isso aqui é um corte, pessoal. Isso aqui é uma microscopia eletrônica e é um corte. Então a gente vê o núcleo aqui, tá vendo a região do núcleo, né, cheio de material genético. A gente vê aqui umas mitocôndrias também em corte. Tá vendo? Agora, essa região aqui que eu tô passando, essa ponteira, isso aqui é o retículo agranular. Ele é uma rede, é um túbulo. E repara, tanto é que, tá vendo aqui a região do tubo aqui, ó? Pensa uma mangueira de jardim toda embolada e você passou uma lâmina assim. Aí você passou a lâmina, tem hora que você vai ver a mangueira de frente, aí você vê umas bolinhas, né? Que ela foi cortada transversal. Tem hora que a lâmina passou na mangueira longitudinal, aí você vê esses tubinhos aqui, é uma parte que ela não foi cortada transversalmente, que eu quero dizer. Então isso aqui mostra que realmente o retículo ele é um túbulo, né? E essas bolinhas que a gente vê é o corte transversal. Bom, retículo endoplasmático é uma rede tubulosa não ausente de ribossomos. Se ribossomo faz proteína, quer dizer que o retículo agranular não faz proteína. Ele não tem o ribossomo, né, que são esses operários celulares. Sabe o que o retículo agranular faz? Aquele aqui, ó, retículo agranular, onde eu estou passando a ponteira. Tá vendo? O retículo agranular, ele faz isso aqui que a gente está vendo, gente. Óleos, lipídios, gorduras. Então, a soja tem muito óleo. Qual que é a fábrica do óleo da soja? O retículo granular da semente, gente. Para. Qual que é a fábrica que produz esse óleo que tem essa cera, né, do ouvido, do corpo da gente? Retículo granular. Colesterol. Quem produz o colesterol dos animais? O retículo granular lá dos hepatócitos do fígado. Gente, é muito legal, gente. É uma fábrica. Tá. Aqui a gente vê esse MT, que são mitocôndrias cortadas, tá vendo? Igual naquela imagem. Tá vendo? Você tá vendo que são setores, pessoal? A célula setoriza suas funções. Aí você fala assim, mas se o lipídio é feito pelo retículo agranular que está aqui, ó, tá vendo? O que a mitocôndria está fazendo aqui? Pessoal, se eu estiver correndo, se seu cachorro estiver correndo, se você estiver fazendo atividade física, você está estudando, o retículo agranular fez essa bolha de lipídio. Por isso que a gente engorda, né? O que a mitocôndria está fazendo aqui, gente? A mitocôndria está na boca do forno. O que ela faz? Ela pega o lipídio, passa por um catabolismo mitocondrial, ela quebra as moléculas de lipídio dos ácidos graxos e gera energia para o trabalho muscular, gente, para você correr, para você nadar, para o cachorro correr, para o passarinho voar. Ó, então, o que a mitocôndria está fazendo aqui? Aproveitando essa reserva lipídica.
Por isso que quanto mais atividade física você fizer, mais as mitocôndrias musculares têm que trabalhar. Mais lipídio você queima, mais você seca. E com uma dieta, você fica em forma. Tipo eu. Tá bom. Nossa, que isso? Isso aqui, pessoal, é o retículo endoplasmático granular. Ele está sendo um corte ultramicroscópico, onde eu estou passando a ponteira aqui, ó. Isso aqui tudo é um túbulo. Repare que ele é diferente do outro, né? Se você passar a mão aí, parece que vai fazer aquele, tipo uma lixa. Por quê? Você está vendo essa região encrostada? Parece, né? Essas estruturas em preto que impregnam o retículo. Isso aí é o ribossomo. Se ribossomo faz proteína, portanto, o retículo granular é a fábrica proteica, enquanto o agranular é a fábrica de lipídio e óleos, e, né? Aqui embaixo a gente tem a região do núcleo, tá vendo? Bem grande, ó. O núcleo sempre aparece para a gente ter referência mesmo geográfica, digamos, né? Então o retículo fica muito próximo do núcleo, sabe por quê? Porque o núcleo tem DNA. O DNA produz RNA ribossômico. Aí o RNA ribossômico, tá vendo aqui dentro? É cheio de bolinha preta, essas estruturas. O ribossomo produzido dentro do nucleolo migra para o citoplasma, impregna-se no retículo granular. Tá bom? O núcleo também tem o DNA, né, que faz o RNA mensageiro. O que o RNA mensageiro faz? Migra para o citoplasma e, encontrando com ribossomos, farão as proteínas. Por isso que o retículo granular é a fábrica de proteínas, tá bom? As mitocôndrias estão aqui, ó. Mas por que as mitocôndrias estão aí? Elas não tem lipídio aí? As mitocôndrias estão aqui pegando glicose, pegando ácido graxo e bolhas de lipídio que possam estar por aí, né? Para gerar energia para todo o trabalho celular, tá bom? E aqui a gente vê incrivelmente o que eu falei. É como se fosse um aumento, gente. Tá? Então, quer ver, ó? Deixa eu fazer um negócio aqui. Você vai gostar, quer ver, ó? Aqui que eu vou fazer, ó. Ó. Tá vendo aqui eu fazendo um traço aqui, ó? Tá vendo aqui de vermelho? Tá dando pra ver. Aí aqui, ó, eu fiz um aumento. Quem que tá ali, meu? Ah, para aí. Chegou uma pessoa ali, tá filmando, o Alberto. O Alberto é gente boa. Ele tá feliz, gente, que vai ser pai, gente. Ele já é pai, vai ser pai. Tá se achando. Mas aí, você tá vendo aqui, então... Para de filmar aí, menino. Você tá vendo aqui, então, aumentando aqui, você vê o retículo endoplasmático. Eu tô passando a ponteira... Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tô passando aqui dentro o laser, né, dentro do retículo. E aqui você tá vendo essas estruturas em preto, ó. Isso aí que é o ribossomo. Então você reparou que o retículo granular tem esse nome por causa desses grânulos que são os ribossomos. Portanto, a fábrica de proteína. Essa foi legal, hein, pessoal? O professor já foi embora, ainda bem, gente. Aí agora, continuando. Aí que eu quero mostrar agora o complexo golgiense, tá vendo aqui? Ó, eu tô passando o laser aqui, isso aqui é uma célula, pessoal, isso aqui é uma célula, aqui é outra metade, aqui é mais uma célula, tá vendo? E aqui mais uma parte de outra. Então a gente tá vendo aqui 4 células, né? Tá bom. Olha o complexo golgiense. Aqui o complexo de Golgi, ele foi... Golgi é o nome do cientista que descobriu, tá bom? A gente vê mitocôndrias aqui, ó. Eu gostaria de mostrar para vocês por que ele está tão enegrecido, assim. Esse preto é nitrato de prata. Eles usam a prata para identificar onde é que estão essas pilhas de membrana, que são o complexo de Golgi. Deixa eu aumentar aqui, que você não está enxergando. Olha só, pessoal, aqui, ó. Isso aqui é a membrana plasmática, onde eu estou passando a membrana, tá vendo? A membrana. E aí aqui dentro você tem o citoplasma, tá vendo? Tá vendo essas bolhas aqui? Não é lipídio, você deve estar achando, é lipídio, eu estou gordo, eu sou uma pessoa gorda. Não, isso aqui é uma vesícula de secreção, daqui a pouco eu falo. Isso aqui, essas bolhas pretas, nasceram dentro do complexo golgiense, tá vendo aqui o complexo golgiense? Aqui, ó. O complexo golgiense, ele forma essas pilhas, olha que imagem fenomenal, ultramicroscópica. Então, repetindo, o complexo de Golgi recebeu vesículas lá do retículo contendo proteínas,
Porque você vai falar assim, tá, eu entendi, o retículo granular produziu proteínas. Elas migram para onde? Migram para o setor chamado Golgi, complexo golgiense, e este complexo de Golgi produz essas vesículas, essas grandes bolsas. O que tem aqui dentro? Tem proteína. Mas aí você fala assim, tá, qual é o destino dessas proteínas? Te falo já já. Olha só, aqui você tem um núcleo, tá vendo? Essa região que é o núcleo. Aqui você tem um complexo de Golgi. Olha como é que ele forma pilhas. É uma ultramicroscopia, pessoal. Olha que imagem linda. E aqui você tem o citoplasma, tá bom? Então, o que o complexo de Golgi está fazendo? Ele está recebendo vesículas lá do retículo, cheias de proteína. Aí aqui dentro do Golgi passa por um processamento. Aí, ó, o complexo de Golgi. Olha as vesículas nascentes do complexo de Golgi. Isso aqui nasceu aqui, porque aqui dentro foram processadas as proteínas que migraram lá do retículo endoplasmático granular. Você deve estar doido para saber o que tem aqui dentro, né? Já já eu te falo. Aqui, ó. Isso aqui é uma célula, aqui é outra, aqui é outra e aqui é outra. Isso aqui são regiões apicais das células, tá bom? Sabe o que tem aqui dentro? Como eu falei, proteína. Então, sabe essa região aqui que chama lúmen? Isso aqui é uma cavidade, uma região que recebe essas secreções. Tá vendo essa região aqui escrito zimogênio, né? Essa região aqui acabou de receber esses grânulos que estão chegando do complexo golgiense. Ela se fundiu com a membrana plasmática aqui das células. Ó. Dá até para ver que são duas, tá vendo? Ô, gente, eu tô meio na frente ali, né? Deixa eu tirar minha câmera. Daqui a pouco eu volto. Não preciso chorar não, pessoal. Não preciso chorar não. Daqui a pouco eu volto. Sumi. Ah, já sei. Eu volto. Deixa eu voltar, gente. Calma. Não precisa chorar, pessoal. Eu volto, peraí, tô voltando. Voltei, gente. O que eu queria mostrar? Isso aqui é a membrana plasmática. Repara que tem tipo 12, né? Uma do lado de lá, uma do lado de cá. Isso aqui são membranas plasmáticas dessa célula, daquela e daquela. Essa região luminal, ela recebe as secreções. Esse zimogênio acabou de fundir um grânulo de secreção com a membrana e esse lúmen está recebendo toda essa secreção. Então, digamos que aqui dentro tenha proteína que compõe o muco do catarro. ECA. Então, sabe que essa região luminal é um canal que vai levar essa secreção mucosa lá para o seu nariz. Você está gripado, você teve uma condição de frio, né? E o corpo produz esse muco para proteger a via aérea. Ah, essa região luminal pode ser um canal gastrointestinal que recebe o muco produzido pelas células gastrointestinais para proteger a mucosa estomacal ou intestinal. Tá vendo que interessante? Então vou repetir. As células secretoras têm um retículo endoplasmático granular que produz proteínas. Essas proteínas migram para o Golgi processa e secreta no nariz, no sangue, se for hormônio. Aqui pode estar cheio de hormônio nessa região aí, tá bom? Caminhando. Agora você vai entender tudo. Pera aí, deixa eu abaixar a minha câmera. Só para não atrapalhar, para ficar bonito. Olha só, pessoal, olha que imagem. Eu estou passando aqui a ponteira. Isso aqui é o retículo endoplasmático granular. Essa região aqui, tá bom? Essa aqui, ó. Isso aqui é o retículo endoplasmático granular. Sabe essas bolinhas aqui, ó? Aqui tem uma estrutura globosa, aqui tem outra. Tá vendo essas estruturas aqui? Essas estruturas é o que a gente chama ribossomos, tá bom? Então, esse aqui é o retículo endoplasmático granular, portanto, tá? Aí, o que é essa estrutura azulzinha aqui, gente? O que é essa vesícula, essa estrutura globosa? Isso aqui contém proteína produzida aqui no retículo granular. Aqui no retículo granular teve um processo que a gente chama tradução do código genético. O RNA mensageiro chegou aqui, junto com os ribossomos e o RNA transportador, os três integrados funcionalmente produziram as proteínas. As proteínas produzidas no retículo granular migram por vesículas
de transição para o complexo de Golgi. Olha o complexo de Golgi ou Golgiense. Vou abreviar aqui. Complexo Golgiense, CG. Aqui é o retículo endoplasmático granular, tá bom? Retículo endoplasmático granular, tá jóia? Aí o complexo de Golgi, que tá aqui, ó, o complexo de Golgi que tá aqui, o que ele faz? O complexo de Golgi processa essas proteínas, e ao processar essas proteínas, ele secreta. Aqui uma vesícula de secreção. Essa vesícula de secreção poderia ter muco, hormônio, insulina, por exemplo, que é um hormônio, né? Aí aqui a membrana plasmática, ó. A membrana plasmática, deixa eu botar aqui, membrana plasmática. Aí o que aconteceu aqui que vocês estão observando? Uma fusão da vesícula de transição contendo insulina, contendo muco, contendo catarro, por exemplo. Aconteceu uma fusão aqui e a secreção. Pronto. Não é interessante? Viu como é que é toda uma sequência integrada de funções celulares? Continuando. Agora eu vou mostrar um vídeo interessante demais, pessoal. Fica vendo. O que vai acontecer? Ó. Repara, eu fui falar do catarro, né? Você fez assim, ECA. Eu vou mostrar como que acontece uma limpeza mucociliar da via aérea. Você viu aqui, ó, a traqueia, tá vendo? A traqueia aqui, ó, a epiglote. Aí isso tudo aqui é impureza. Você está num ambiente poluído, né? Uma atmosfera poluída, você está limpando sua casa, você abriu um livro cheio de esporo de fungo, de poeira, aí você está vendo aqui a poeira entrando aqui no seu ambiente respiratório. Isso aqui seria o muco, ó. Essa região que eu estou passando aqui seria o muco. Aí você está vendo aqui cílios, né? As células secretoras produziram aquele muco, tá vendo uma região aquosa aqui, mucosa? O muco junto, nossa, passou rápido demais, gente. O muco, não, vou voltar porque eu gostei demais. Eu gostei. Olha só, na região sua respiratória estão entrando impurezas. Nessa região respiratória, na membrana aqui da região mucosa, a gente tem células cheias de cílios e as impurezas estão chegando. Nesta região a gente tem células de secreção, vai até aparecer o nome delas aqui. Essas células de secreção, elas produzem esse muco. Quer ver ele aparecer aqui? Ó? Ali o muco produzido. Ó. Aí esse muco compõe essa região aqui, ó. Tá vendo que ela é meio aquosa? Aí essa região ela cola essas impurezas. E com o batimento dos cílios, esse muco mais as impurezas são eliminados. Você vai espirra. Esse espirro elimina essas gotículas, essas impurezas. Agora, pessoal, junto com essas impurezas vem quem? Coronavírus, vem bactérias, aí vem os contágios respiratórios dessas gotículas mucociliares, essas gotículas respiratórias, tá bom? O espirro, né? Não é interessante demais? Beleza. Agora, que isso, gente? Para. Quem botou isso, gente? Para. Ô, voz da consciência, quem colocou isso? Tô brincando, pessoal. Isso aqui, voz da consciência é quem tá aqui falando comigo. Olha só. Mentira, não tem ninguém não. Que o nariz do cavalo tá falando? Que é isso, pessoal? O nariz do cavalo com esse catarro, tira isso depressa. Olha esse cachorro aqui, tá vendo? Essa secreção aqui. Essa remela. Que é isso, gente? Esse olho desse neném. Né? Você deve estar falando assim, não, tem dia que eu acordo assim, essa remela, né? Coitado, nem dá para abrir o olho. Pessoal, isso aqui, porque cavalo, cachorro, eles ficam muito confusinhos no chão, né? Mas aí você está chamando o neném de cachorro. Eu não sou cachorro não, que eu também amanheço com o olho colado. Você está me chamando de... Pessoal, essa secreção nasal e essa remela que a gente fala, né? Esse catarro e esse... São secreções celulares de proteção das vias aéreas, né? Vias oculares. Isso aqui é uma forma de proteção. Está tendo alguma infecção ocular, não é bom ficar coçando o olho, né? Quando você está gripado, o que acontece? O corpo produz essa secreção nasal. Coçou muito o olho, cabelo grande, impureza, fica coçando o olho. O olho produz essa secreção, né? Para proteger o olho, por exemplo. Então, aí você fala, mas o que isso tem a ver com a aula? Sabe de onde foi produzido esse muco? Repetindo,
Esse muco veio de uma célula secretora da mucosa nasal ou da mucosa do olho. Esse muco veio lá do complexo de Golgi, o golgiense, que recebeu proteínas do retículo endoplasmático granular sob comando do núcleo. Incrível! Tá bom? Agora eu gostaria de também mostrar uma outra função do complexo golgiense. O complexo golgiense, além de produzir muco, ele, tá vendo uma célula aqui, né, chamada espermátide? Essa célula espermátide é uma célula germinativa sexual, né, que vai produzir o espermatozoide lá no testículo dos machos. Aí o que acontece? Você tá vendo aqui vesícula acrossomal? Essa vesícula acrossomal, quem que produz é o Golgi. Tá vendo aqui em cima o complexo golgiense? O complexo golgiense, ele está presente, pessoal, nas células do testículo para produzir essa bolsa vermelha que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Aqui, isso aqui é o acrossoma. O acrossoma, o acrossoma aqui, ó. Acro é acre, é tipo assim, o acre que está lá na ponta do Brasil. Acre é ponta, acro é ponta, soma é corpo. Então é corpo que está na ponta do espermatozoide. É ele aqui. Para que serve? Fecundar o óvulo. Esse acrossoma, ele contém enzimas digestivas do óvulo. Sabe de onde que vieram essas enzimas? Repetindo, voltando. Essas enzimas, gostou, né? Essas enzimas vieram do retículo endoplasmático granular, migraram para o complexo golgiense. O complexo golgiense que vocês estão vendo aqui, ó, eu grifando lá, ó, no slide. O complexo golgiense produz umas vesículas, só que essas vesículas não é para serem secretadas, não. Igual o muco. Essas vesículas é para ficarem dentro do espermatozoide, elas ali se acumulando, ó. Aí até formar o acrossoma, tá bom? Esse acrossoma aqui, ó, eu riscando lá. Esse acrossoma, ele forma a cabeça do espermatozoide e ajuda na fecundação do óvulo. Olha a importância do complexo golgiense. Outra importância do complexo golgiense, tá vendo ele aqui, ó? Complexo golgiense, aqui também está retículo endoplasmático. Tá uma interrogação porque eles avaliam se ele também participa diretamente. Mas o que o complexo golgiense faz nessa célula animal? Isso aqui é uma célula animal, tá vendo aqui embaixo? O complexo golgiense, tô tentando mudar minha câmera ali, gente, calma, mudei. O que acontece? Você tá vendo aqui a célula animal? Ela tem um tipo de divisão que a gente chama centrípeta, que é de fora para o centro. Por quê? Porque o complexo golgiense produz umas vesículas, tá vendo elas aí? Essas vesículas vão se acumulando no centro da célula. E sabe o que essas vesículas têm? Aqui de vezinha, aqui, ó. Tá vendo de vezinha? Essas vesículas, elas contêm os componentes da nova parede celular. As glicoproteínas, proteínas celulose, contêm os componentes químicos da nova parede celular. Não, gente, estou confundindo com a célula vegetal, que daqui a pouco eu falo ali. Essas vesículas aqui, produzidas no complexo de Golgi, estimulam os microtúbulos, está vendo MT aqui? Compõem junto com os microtúbulos essa região aqui que a gente chama corpo mediano, né? Compõe uma região celular durante a divisão da célula animal para dividir a célula em duas. Repetindo, o complexo de Golgi produz umas vesículas que induzem a divisão da célula animal, de fora para dentro, centrípeta. Aconteceu isso no animal. Agora olha aqui na célula vegetal, tá vendo planta aqui embaixo? A célula vegetal, ela já é diferente. Como ela tem uma parede rígida, tá vendo aqui, né, a célula vegetal tem uma parede celular rígida, né, aqui, ó. Essa célula vegetal, ela é dura, né, rígida, melhor dizendo, cheia de celulose. O que o complexo golgiense faz? Essas pilhas de membrana, tá vendo ele ali? Ele produz vesículas igualzinho no animal, só que aqui dentro tem celulose e os componentes da parede celulósica, para formar o que a gente chama fragmoplasto, uma placa celular. Então, sabe o que acontece com a célula vegetal? Ela divide-se do centro para fora. É centrífuga a célula vegetal. Quem que faz isso?
Quem faz essa nova parede celular nascente? Complexo Golgiense. Tá? Olha a importância dele na divisão celular. Na célula animal a divisão é de fora para dentro, na vegetal é de dentro para fora, com uma parede celulósica nascente, formada sob comando do complexo de Golgi. Esse N aqui é núcleo, né, os novos núcleos das células filhas. Olha a importância do complexo golgiense. Agora o peroxissomo para a gente terminar. Peroxissomo, peroxi, vem de peróxido de hidrogênio, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar aqui, para quem lembra química aí, ó. Tá vendo H2O2? H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Soma, eu até comentei lá, né, no acrossoma, soma vem de corpo. Então, essa região que a gente, aqui, né, parece que tá branca, essa região que eu tô passando aqui, ó, que eu tô marcando aqui, isso tudo que é o vacúolo, tá bom? Então, tá vendo o peroxissoma aqui? Tá escrito aqui, ó, no inglês, aqui, ó, peroxissoma. O peroxissoma, a mitocôndria aqui também, ó, tá? O cloroplasto aqui embaixo, quer dizer que isso é uma célula vegetal, tá bom? Opa, deixa eu tirar minha imagem ali pra você ler, desculpa. Preciso chorar não? Tá. O que eu quero te mostrar? O peroxissomo, ele está envolvido com mitocôndria e cloroplasto. Pessoal, mitocôndria está envolvido com geração de energia. Cloroplasto também com energia luminosa. Mexer com energia gera muito espécie reativa de oxigênio, que são letais, são tumorigênicas, causam câncer, causam envelhecimento. O que as células animais e vegetais, o que as células eucarióticas têm? Uma estrutura chamada peroxissomo, tá vendo ele ali? O peroxissomo, ele tem uma enzima chamada catalase, tá vendo ela aqui em cristal, numa forma cristalizada? Ah, mas está muito complexo, eu não estou entendendo. Vou te falar agora o que acontece. Olha só, aqui tem uma bruta mitocôndria, tá vendo? A mitocôndria aqui, ó. A mitocôndria, ela faz um transporte de elétron, tá vendo escrito aqui, ó? Uma cadeia de transporte de elétron, porque elétron mexe com energia, pessoal. E a excitação dos elétrons nesse transporte eletrônico gera energia. Mas além de gerar energia ATP, o que gera? Tá até de vermelho aqui, eu tô colocando a setinha aqui em cima, tá vendo? Gera esse radical livre. Isso é citotóxico, pessoal. Causa envelhecimento. Isso é o problema do envelhecimento, de câncer, né? Esse radical livre, esse oxigênio aqui com esse orbital livre, né? O que a célula faz? Produz a água oxigenada. Tá vendo aqui H2O2, que eu até escrevi aqui em cima, né? Por isso que o peroxissomo tem esse nome, porque envolve o peróxido de hidrogênio. O que a célula faz? O peróxido de hidrogênio migra lá para o citoplasma. Opa, deixa eu tirar minha imagem dali, pessoal. Não preciso chorar não, pessoal. Eu volto. Pera aí. Mudei. O que o peroxissomo faz? O peroxissomo, ele migra o peróxido de hidrogênio, migra para o peroxissomo. Tá vendo o peroxissomo aqui, ó? O peroxissomo tem no seu interior a catalase. O que a catalase faz? Catalisa a quebra do peróxido de hidrogênio em dois componentes inertes, inócuos à célula. Função do peroxissomo: citoproteção, proteção da célula contra os efeitos letais da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio. Uma das funções, né? Não é interessante? Olha o peroxissomo aqui, ó. Incrível, tá bom? O pessoal do atletismo, né? Assim, não sei se vocês sabem, quem faz profissionais, né? Os atletas profissionais, eles geram muita energia, as mitocôndrias musculares trabalham excessivamente. Então, o que acontece? Eles produzem muito radical livre, muita espécie reativa de oxigênio. Então, eles geram muito H2O2. E isso causa envelhecimento. Então, você pode ver que eles têm um metabolismo mais acelerado, um envelhecimento mais acelerado também. Às vezes, atletas jovens, aparentemente, são envelhecidos. É claro que tem toda uma nutrição por trás protegendo, assim, uma nutrição antioxidante. E vitaminas são muito interessantes, muito importantes. As vitaminas de antioxidação, né? Então, tá bom. Continuando. Acabou. Pessoal, acabou.
Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, tá bom? Muito obrigado.